Nossas saudações, meus amigos, que alegria imensa estarmos aqui reunidos nesse projeto que embala o nosso coração, que acolhe nossa alma, refletindo Joana de Ângeles. Centro Espírita, Discípulos do Evangelho, Braço Social Lar Irmandir-se. Esse lugar que nos favorece esse encontro que além de nos abastecer muito intimamente, ele promove essa expansão de consciência, essa oportunidade de estarmos nos melhorando através do estudo, do aprimoramento, do entendimento, porque muitas vezes estudamos, lemos, temos o conhecimento, mas ainda não elaboramos, ainda não compreendemos essa complexidade que é. Então, estarmos aqui nessa egrégora é estarmos nos fortalecendo, primeiramente a nós e, por consequência, a todos que estarão conosco, né? O nosso projeto, que é dessa casa maravilhosa, que é de cada um que chega, ele nos deixa cada vez mais feliz diante da oportunidade de compreender o quanto que esse time está crescendo, né, Rê? Esse time vai Exato. aumentando e expandindo. Então é sempre uma alegria muito grande estar com você, Regina, e com cada um de vocês, com essa egrégora de luz que nos permeia, possibilitando esse olhar tão vindouro frente à nossa evolução. Eu que sou eternamente grata pelo convite, pelo projeto, pela casa abrir espaço, pelo pessoal que nos dá assistência, né? A parte de tecnologia que nós não manjamos, de psicólogo, de técnicos de informática, tecnologia, somos ótimas psicólogas, né? E todos que torcem, que acompanham e que levam uma sementinha de cada fala, de cada encontro que a gente tem. É uma grata alegria, é uma grande oportunidade. E a gente sempre fala, né, Edna, que às vezes a gente acha que está ajudando o outro, mas os primeiros a ser afetados pelo conhecimento somos nós mesmos. Então, só podemos dizer gratidão. É verdade. Nós iniciamos, para quem está chegando, conhecendo o projeto agora, nós iniciamos estudando a série psicológica. Então, a nossa querida Joana, ela nos deixa os 16 livros da série psicológica. Então, para a gente começar esse estudo de hoje, nós temos a honrosa oportunidade de trabalhar o tema autodesamor. Ô, Joana, que possibilidade, que tema lindo. É um tema que está lá no livro da série psicológica, Encontro com a Paz e a Saúde. Ele é um texto assim brilhante, lindíssimo, que nos traz essa reflexão de fato para dentro, né? Quando ela fala desse autodesamor, né? Esse olhar para dentro de nós diante de uma perspectiva autodepreciativa, que será que vem com tudo isso? Esse tema já é muito sugestivo. E do próprio texto deste livro, Encontro com a Paz e a Saúde, eu tirei um trechinho, Rei, que eu gostaria de começar com ele. E a Pode, partir desse trecho, pode ser? fica à vontade, amiga. Olha, toda ascensão exige o contributo pessoal do candidato, através do empenho que se deve impor, de forma que não recue ante os insucessos que fazem parte do processo das conquistas aneladas. Sim, Achei assim uma cerejinha desse bolo, tão incrível essa mensagem, exato. porque ela está dizendo, né, que para você ter um contributo, uma ascensão, exige desse candidato, de fato, uma desenvoltura. Ele precisa ter uma expressão de um querer, né, um querer alçar voos maiores, um querer melhorar, né?
E esse contributo é o que se faz necessário para a nossa jornada evolutiva. É como se ela quisesse nos alertar que não vai ter ascensão sem esse espelhamento dessa vontade, desse querer alçar voos maiores e dessa necessidade, às vezes, até em lidar com situações difíceis, por vezes complicadas, por vezes que nós julgamos às vezes como um castigo, uma lamentação, uma grande dificuldade. Então, ela vem nos trazendo essa oportunidade de crescer através da dor e do sofrimento. Então, eu Exato. acredito que isso já nos dá um up quando é para pensar em nós mesmos, configurando o que se expressa de negativo, né? Exato, exato. Então, É interessante você trazer isso, porque quando a gente, dentro da doutrina espírita, a gente estuda sobre o espírito, a gente entende que vontade é um dos atributos do espírito, né? Junto com outras, o pensamento, o sentimento, a emoção, a vontade faz parte desse pacote que é um atributo do espírito e o quanto ele precisa estar desenvolvendo internamente este atributo, e à medida que ele une o pensamento, os sentimentos, aprende a lidar com as emoções e a vontade está ali, né, totalmente ligada a todos esses atributos, ele pode fazer o processo de transformação e de evolução. E quando você traz isso, né, que para você alcançar essa ascensão, se a gente não olha e não cuida, né, dos nossos, do nosso lado sombra, né, das questões ali que a gente precisa cuidar, por exemplo, o sentimento de culpa, das nossas falhas, se a gente não olha para todos esses requisitos e não olha de frente, compreende, faz esse processo, é como se a ascensão ficasse falha, né? Parece que é assim. Não sei se vou fazer uma analogia legal, mas assim, é assim, tipo aquele bolo que a gente fez para algum momento. Ah, bonitinho por fora, tá com a cobertura, mas quando você corta, tem um buraco ali no meio, porque ele não tá ainda, né, perfeito. Não que para a gente comer um bolo gostoso ele precise ter perfeito aqui, mas pensando no processo de desenvolvimento do indivíduo, né, essa integração dessas partes, a integração desses pontos que a gente precisa melhorar, precisa dessa vontade e desse olhar ali profundo, e a Joana faz esse convite nesse capítulo, porque até quando a gente pensa nesse tema autodesamor, né, Edna, a gente pode pensar que a gente vivencia isso o tempo todo. A mãe, por exemplo, quando ela vira mãe, ela já vira uma eterna culpada. E aí esse sentimento de culpa vai tomando conta até de, às vezes, estar aproveitando um momento legal com o seu filho e você já está questionando, poxa, será que eu dei o leite? Troquei? Será que ele dormiu o suficiente? Então, é como se esse sentimento de autodesamor, de reconhecer esse amor em nós, o valor independente das nossas falhas, fosse tirando o brilho dessa ascensão, vai tirando o recurso da vontade de transformação. Então, eu acho que Joana foi brilhante com esse capítulo, porque ela faz esse convite mesmo para olhar profundamente e olhar assim e ver que a gente tem algumas coisinhas para mudar, para acolher, para compreender e para transformar. E a grande dificuldade que todos nós enfrentamos é poder nos resgatar através dos erros, né, através das dúvidas, através do sentimento de culpa, do sentimento de derrota. Porque quando isso acontece, se faz assim de uma importância
enorme que nós possamos nos acolher, nos apropriar da nossa humanidade e poder seguir adiante. Mas, via de regra, é do funcionamento do ser humano ficar demasiadamente atrelado àquilo que deu errado, né. Então, deu errado, aquela impressão negativa. Vamos prestar atenção, gente. Quando algo não acontece corretamente, quando nós não damos um bom resultado, quando algo não sai da forma como nós planejamos, se nós ficamos há muito tempo ruminando aquele sentimento, aquela sensação de menos-valia, de não ser conseguir ter sido bom, justo o suficiente. Quanto que nós ficamos, como a Rê colocou ali, como eternos culpados, né, reconhecendo o nosso papel e o nosso limite. A Rê falou da maternidade, o quanto de mães podem estar nos acompanhando e quanto é importante também nesse materno o reconhecimento das nossas próprias incapacidades. Nós também não precisamos ter resposta para tudo, não precisamos saber tudo, não precisamos dar conta de tudo, né. Então, parece simples, parece detalhes tão pequenos, mas nós acabamos fazendo no nosso dia de maneira extremamente inconsciente até. E quando nós vamos parar para uma autoanálise, aquele sentimento ele já está tão grande, ele já está tomando uma dimensão, uma forma, uma proporção tão grande, que ele está nos impedindo de fazer o que Joana sugere, que é a ascensão. Então, aquilo que está repetindo, aquilo que está trazendo sempre aquele processo negativo, sempre naquele sentimento de culpa, sempre naquele sentimento de autodepreciação, ele está fazendo essa repercussão onde o negativo ele está sendo evidenciado, né. Então é importante esse start, esse tempo de se auto-observar e de se tratar como humano. Poucas vezes fazemos isso, né. Exato, e a gente pode observar, né, Edna, na nossa sociedade em geral, a gente poderia falar as mulheres, mais homens, as jovens, um esgotamento, né, tão grande, porque através das redes sociais, através da comparação, você vai se sobrecarregando para a questão da perfeição, do controle, do tudo tem que sair perfeito. Aí é uma sobrecarga tão grande que vai trazendo adoecimento psíquico, muitas vezes através com crises de ansiedade, depressão. E esse autoacolhimento, esse olhar humano para si, porque assim, a natureza não dá saltos. A gente está num processo de evolução, então às vezes dar 2 passinhos para trás e falar assim, poxa, não falhei, poxa, não ficou tão legal. Mas até a Joana, ela traz essa reflexão, não exatamente nesse capítulo, mas no outro que agora eu não vou lembrar, que ela fala que a culpa por si só, né, o sentimento de menor valia por si só, muito, mas eu ouvi de uma pessoa esse olhar tão depreciativo a ponto de dizer que assim, nossa, durante tantos anos eu vim me odiando, né? Uma coisa tão forte da pessoa estar falando, né? Para atender determinadas coisas e não tem esse acolhimento. E ela fala, né, que a culpa, esse sentimento, se não tiver uma reparação, e essa reparação é a compreensão e a transformação a partir daí, essa compreensão pode ser, olha, eu sei do meu limite, não consigo ir para além disso, ou não, poxa, não fiz de uma forma adequada, da próxima vez eu vou fazer melhor, vai levando ao adoecimento psíquico extremo. Extremo. E aí a Joana fala que nós perdemos a grande chance, que é a tomada de consciência de si próprio, que ela usa em outros livros da série psicológica, ela fala do cair em si. Exato. Você perde essa possibilidade, porque ao invés de você fazer consciência,
e, de fato, fazer um enfrentamento daquilo que não está bom, daquilo que pode ser melhorado, realmente colocando em prática aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita sobre reforma íntima, sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aqueles que estão aflitos, aqueles que erram, aqueles que não sabem o que fazer, porque, via de regra, é o que Jesus fala para nós no seu evangelho o tempo todo. É você errante que eu quero, é você que está perdido, é você que está com fome, é você que está com sede, é você que está sem direção que eu estou chamando. O nosso mestre, ele fala isso, se a gente puder observar no senso comum, né? Então, é exatamente esta vivência que está sendo chamada para cada um de nós quando nós estamos pensando em evoluir, pensando numa trajetória de crescimento moral, uma educação do nosso espírito. É esse chamado que está sendo feito. Mas eu corro esse risco, que é o que Joana nos alerta de maneira tão eficaz, né? Eu perco a oportunidade dessa consciência do cair em si, do fazer o processo da mudança, e eu fico no que a própria Joana fala, da autocondenação que ela aborda neste capítulo, a autopiedade. Então, eu acabo ficando nesses dois extremos, ou eu fico me autopunindo, punindo numa piedade imensa de mim mesma, que nenhum das duas formas vai me angariar luz, né, de crescimento. Não é assim, Rê, que você entende? Exato, exato. E a gente esquece que você usou o termo cair em si, cada queda é uma oportunidade de recomeço, é uma oportunidade de tentar novas rotas, de ajustar a vela e seguir um novo caminho. Não é que a gente está desistindo, não, é olhar, cair em si, peraí, né? Aqui vou fazer aqui uma analogia simples, mas assim, por exemplo, a gente passou aí as férias, aí recentemente teve final de ano, aí vem janeiro, começo do ano, os propósitos, etc e tal, e aí eu falo assim, não, eu vou ser atleta, a fitness nesse ano. Aí começou janeiro, lá, fevereiro, blá, 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 e aí a pessoa faz o excesso, se machuca. Aí não consegue mais fazer atividade física. Aí, às vezes, ela pode entrar dentro da nossa, eu podia ter feito menos, eu podia ter feito musculação, etc. e tal, fortalecido para fazer melhor, ou a autopiedade, né? Que é assim, isso sempre acontece comigo, poxa, só podia ser comigo mesmo, né? Então a gente fica nessa dualidade e esquece a oportunidade de compreender. Bem, acho que eu quis emagrecer, quis ficar fitness muito rápido, não compreendi a minha idade, que não cabe isso, né? Então, eu peguei um exemplo simples, porque é isso, né, Edna? Às vezes o nosso sonho é assim, o nosso desejo de transformação, às vezes o nosso desejo de controle, o nosso desejo de transformar, de ser perfeito, é maior do que a nossa capacidade de abarcar isso. E aí, quando eu falho, né, quando eu acabo falhando, que é natural, porque eu não ia dar conta, aí eu fico me culpando, eu fico na autocondenação, não, porque eu sou ruim mesmo, porque nada dá certo para mim, né? Assim, poxa, eu sou culpada, eu falho, ou na autopiedade, né? Poxa, realmente a felicidade não é deste mundo para mim. E aí eu vou entrando nessa dualidade. E isso vai levando ao sofrimento, né, Edna? Você está falando de planejamento, né? De repente, até esse processo de melhora, esse processo que eu vou tentando fazer meu autodescobrimento, aquilo que precisa ser melhorado, ele precisa de uma programação. E aí é interessante porque a gente recebe o nosso amigo César, que alguns conhecem como Antônio. Exato, eu fico tão confusa. Ele Antônio é César, professor. César Antônio. Só não fala em Antônio César, porque eu vou lembrar da minha mãe, quando ela falava Antônio César, é que eu ia tomar uma surra. Então, Então, nós vamos fazer isso com você. E ele, como um professor brilhante, ele traz muito esse contexto da programação,
da organização. Tem que ter uma didática, não é, César? Até para alcançar crescimento, quando nós falamos de crescimento moral, de mudanças, de melhoras, nós precisamos também fazer uma programação prévia, né? Digamos ali, um roteiro, não é assim? Na escola também? Com certeza. Aliás, né, sem querer cortar o César, mas já falando, tem um livro chamado Roteiro, né, do Chico, que ó, é um roteiro Brilhante. mesmo, o pessoal deveria ter lá na cabeceira, viu? Ah, legal, depois vou deixar aqui na descrição. Legal, vou seguir a recomendação, Rê. Anotado. Não, mas com certeza, toda a programação que a gente faz, inspirada nos nossos ideais mais profundos, no nosso eu interior, né? Naquilo que a gente realmente procura trabalhar e descobrir, né? Constantemente, porque a descoberta é sempre, não é só em relação ao mundo e aos outros, é a autodescoberta, né? É o conhecer a si mesmo. Então, esse trabalho de conhecer a si mesmo, ele exige também uma programação, ele exige estudo, ele exige disciplina, né? Quando o Chico começou a psicografar, Emmanuel falou para ele que haveria 3 regras, né, que ele deveria respeitar. A primeira era a disciplina, a segunda era a disciplina e a terceira era a disciplina, entendeu? Então, quer dizer, a disciplina é essencial em qualquer trabalho que a gente vá fazer em nossa vida, especialmente quando é um trabalho de autoconhecimento. O autoconhecimento leva-nos a reconhecer aquilo que a doutrina espírita e aquilo que o cristianismo nos ensina. Quando, na carta aos Gálatas, São Paulo fala que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, a gente, se levar isso bem a sério, na sua acepção mais profunda, o que a gente vai descobrir? Que tudo aquilo que nos acontece de ruim ou de bom tem uma raiz nos nossos próprios procedimentos, e não só neles, né? Porque a reforma íntima fala do quê? Aí, retomando Haroldo Dutra nas suas brilhantes explanações, quando ele diz assim: começa no sentimento, passa pelo pensamento, depois pelas palavras e finalmente pelas atitudes. Então, quando a gente se programa, faz um planejamento para entender de onde vêm as nossas noções profundas, os movimentos da alma, que foram muito bem elencados por uma grande mística, uma grande pensadora do cristianismo, Santa Teresa de Ávila, que escreveu uma obra maravilhosa chamada Castelo Interior e Moradas, que quem quiser conhecer mais a fundo essa espiritualidade, essa mística de Santa Teresa, vai perceber que ela fazia todo um movimento de reflexão para detectar, identificar e trabalhar as moções, os movimentos internos da sua alma, o seu eu interior. Então isso é muito importante para nós. Quando a gente lê Castelo Interior ou Moradas, quando a gente lê também outros pensadores, né, não só da doutrina espírita, mas do cristianismo em si, você percebe que esse é o trabalho da autodescoberta. E é sintomático isso quando no final do filme sobre Divaldo, Joana fala para ele: no fundo eu queria te dizer que nunca foi entre você e os outros, né, mas sempre foi entre você e Deus. Aí a gente vai começar a entender esse movimento maior, porque o nosso maior adversário sempre somos nós mesmos. Vencer a si mesmo é um desafio muito grande, e a gente aprende isso na doutrina, porque a gente reconhece que nada nos acontece por acaso, mas é uma consequência dos nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações. À medida que a gente vai se depurando, fazendo essa depuração interior, essa identificação das nossas emoções mais íntimas, nós vamos então fazendo esse trabalho que não só a psicologia, mas que a doutrina espírita nos ensina muito bem a fazer. Nas obras da psicologia, a gente encontra isso. E é sintomático a gente estudar a personalidade de Jesus, principalmente no momento em que ele é traído, né? Uhum. O traidor, né? Porque todos os discípulos traíram Jesus, não foi só Judas. Todos o deixaram, exceto João, que ficou com ele até os momentos da crucificação. Mas quando veio
aquele que fez a entrega de Jesus aos romanos, que foi Judas, e a gente sabe muito bem as razões, depois foram elencadas pelo próprio Divaldo, em brilhante explanação, a gente vê na personalidade de Jesus um traço que é para ser estudado ainda por milênios, eu diria. Porque nem diante da traição daquele que ele considerava seu amigo, ele até fala, com um beijo você me entrega, você me trai. Ele, e amigo, ele tinha medo não de perder a própria vida, ele tinha medo de perder o amigo, né? Judas. E no credo católico a gente encontra ali essa manifestação maravilhosa da personalidade de Jesus, que era só amor e perdão. Ele não trai a ele mesmo, ele não trai aos seus próprios princípios, nem diante da negativa do seu amigo Judas e dos outros que o deixaram, ele consegue manifestar uma emoção negativa. Ele era todo pureza e bondade. Então, ele, do alto da cruz, antes do desencarne, ele perdoa a toda a humanidade, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, e imediatamente após o desencarne, ele desce às regiões umbralinas para resgatar a alma do amigo, que estava em grande sofrimento. Judas, ele desce lá, que é o que o credo católico acaba depois elencando com brilhantismo, quando ele diz, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, traduzindo na linguagem da doutrina espírita, desceu aos umbrais, às regiões umbralinas, e lá resgata a alma de Judas, que depois, profundamente arrependido do que havia feito, ele retorna, reencarna como Joana d'Arc e oferece toda a sua existência a uma causa nobre, aceitando inclusive o martírio na fogueira. Então, acho que tudo isso daí é muita coisa para a psicologia explicar. Jesus, ele não se trai em nenhum momento. Ele é fiel àquilo que ele é, até mesmo diante da afronta, da traição de seus amigos, né? Especialmente daquele que o entregou através de um beijo, que Judas identificou Jesus para os romanos, o beijando na face. E nem assim Jesus consegue deixar que as suas emoções primitivas e negativas vencessem aquilo que ele realmente era, que era um ser totalmente voltado ao amor, à pureza, à bondade. Então, a personalidade de Jesus dá realmente muita margem para a gente ainda estudar na psicologia quem é realmente essa pessoa de Jesus, que serve para nos orientar. A fidelidade a si mesmo é muito importante, né? Aquilo que a gente realmente é no nosso íntimo, no nosso ser, no nosso mais profundo. Né? Exato. Não, e você falando disso, né, César, só pegando o gancho, né, às vezes as pessoas perguntam, Deus perdoa? Né? E aí a gente fala, não, Deus não perdoa, porque ele não se ofende. Né? Ele conhece cada ser, a intimidade de cada um, as dificuldades, os desafios, né? Então Jesus já estava bebendo dessa fonte. E aí a Joana vem trazendo assim que às vezes a gente se autocondena ali, né, vai se martirizando, mas Deus conhece, né, as nossas dificuldades, ele espera a nossa evolução, mas ele não nos condena. Por que que a gente fica se condenando, né, Edna? A falta de perdão é importante, né? Só me permita, desculpe, Edna. Não, imagina. Só me permita isso, né? Se você não perdoa a si mesmo, como é que você vai perdoar aos outros? Se eu não sou capaz de olhar na direção do futuro, de ao invés de ficar olhando no retrovisor do carro e olhar no vidro da frente, no para-brisa dianteiro, como é que eu vou me libertar de tudo aquilo que me aprisiona a comportamentos indevidos, inadequados, a sofrimento e a dor? Eu acabo vivendo num processo que é extremamente punitivo, egoísta e demonstra uma total descrença na providência divina. Quando eu olho para frente do para frente do painel da frente do carro, no vidro dianteiro, e olho para frente e começo a verificar que não adianta eu tentar apagar o que eu fiz de errado, eu começo realmente a caminhar na direção da minha autorrealização, da minha emancipação espiritual, da minha libertação de tudo aquilo que nos condena à dor, ao sofrimento, ao egoísmo, ao orgulho, né? Que são sentimentos nefastos que nos acorrentam à dor e ao sofrimento. E o Livro dos Espíritos é perfeito nesse aspecto, quando ele diz assim, o sofrimento termina quando a gente aprende a lição.
aprendeu, para de sofrer, né? Com certeza. É. E talvez nós estamos querendo angariar resultados muito complexos, né, muito intensos, muito profundos na nossa evolução, sem entender que essa conquista ela só se dará diante de um processo. Então, Exato. muitos de nós desiste dessa melhora, desiste de sustentar decisões. Às vezes, nós podemos estar nos deparando aqui com pessoas que estão conosco assistindo, que estão tentando lidar com sentimentos de culpa, com aqueles comportamentos que se repetem ao longo de décadas, de tempos, de gerações, com vícios, por exemplo, e ficam, por muitas vezes, sentindo que o processo está estagnado ou até que ele retrocede. Mas qualquer tipo de conquista no âmbito da mudança espiritual, elas são conquistas muito grandiosas, meus irmãos. Então, requer de cada um de nós organização, programação, paciência, persistência. A Joana deixa isso tudo muito claro no texto, né? Porque muitas vezes nós ficamos naquela bola, né, que vai trazendo uma autopiedade, ou uma autocondenação, ou aquele excesso, né, de lamentação, sem compreender que nós precisamos ir etapa a etapa, conquistando de pouquinho em pouquinho. Tudo bem, já consegui este primeiro ponto. Vou me manter nisso que eu consegui, vou tentar mais um pouquinho, né. É que muitas vezes a nossa ansiedade, o nosso desejo, até porque não queremos passar pelo processo de dor. Exato. Essa é a realidade, É nós não queremos. dolorido, né? É É dolorido. dolorido, então é passar rápido. Isso não é possível. Se for de Exato. verdade, se for substancial, se for uma mudança daquelas profundas, ela vai exigir de cada um de nós muita energia, muita vontade, muito querer, né. Muito, e o compromisso, né, Edna, Isso com desse a nossa verdade, processo. né. Porque, às vezes, até dentro desse processo de autopiedade, a gente fica esperando que o outro estenda a mão, levanta, passa com a gente, caminhe com a gente, porque eu não consigo. E não, às vezes, a gente, entendendo que esse cair é um recomeço, a gente vai ter que levantar e vai Uhum. seguir o caminho, né? Esses dias eu até vi um memezinho de uma criança que ela empurra o irmão no tobogã da água e depois ela se empurra, né? Como se assim, eu estou fazendo o processo, né? Assim, eu preciso me apoiar, eu tenho que me fortalecer. Às vezes a gente tem que fazer isso, não dá para a gente esperar alguém estender a mão e fazer com a gente ou fazer por nós. Às vezes a gente tem que se empurrar mesmo, assim, ali e fala, eu tenho que me dar o autoimpulso para esse processo de transformação. Né? Aí você me fez lembrar do meu pai, que ele falava assim, olha, caminhar para trás, jamais. Ele falava assim, nem para tomar impulso. Para trás, nem para tomar impulso eu permito. Então, caminha, né? Vai em frente, porque senão a gente não consegue realizar nada. E aí vem de onde vem a autopiedade? Vem daquela sensação de a gente se julgar incapaz e não crer na providência divina. A gente nega a nossa racionalidade, porque nós somos seres racionais, mas agimos muitas vezes como seres irracionais, mantendo comportamentos primitivos, extremamente desprovidos de senso, de razão, e aí reclamamos das consequências. Ah, mas por que há tanta maldade no mundo? Porque essa maldade está no mundo, ela está dentro de mim. Exato. O mundo é um grande espelho. Jesus falava, não é o que entra pela boca que mancha o homem, mas o que procede do seu interior. Então a reforma íntima nada mais é, vamos dizer assim, do que uma faxina espiritual completa no nosso interior, uma limpeza espiritual que a gente precisa proceder. Há outras pessoas que fazem a comparação, como Emmanuel, que é a comparação do escultor lapidando a pedra bruta.
A pedra sofre com os golpes do martelo e do cinzel do escultor. Ela sofre, ela é agredida, ela é lixada, ela é, enfim, ela sofre um processo violento, mas depois que a obra de arte fica pronta, todo mundo admira. Olha como ficou bonito, sem se preocupar em perguntar qual foi o trabalho que deu para ficar daquele jeito. Qual foi a dor que a pedra sentiu para ser lapidada e poder fornecer à nossa visão a agradável surpresa de uma obra esteticamente que agrada a todos e que traz paz de espírito e elevação espiritual. Inclusive, a máxima de São Paulo, né, quando ele fala lá na carta aos Gálatas, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. No caso de Jesus é interessante porque Jesus não semeou nada do que ele colheu aqui. Ele colheu coisas ruins sem ter semeado nada de ruim. Então, não faz jus aí a máxima de Paulo, que é o adágio da doutrina espírita, né? Mas para Jesus não, porque ele só semeou o bem e colheu muita coisa ruim entre nós. E foi preciso muito sangue ser derramado, né? Dos mártires, daqueles nos primeiros tempos do cristianismo, e hoje ainda continua, porque tem muitas regiões no mundo onde ainda se matam os cristãos, né? Especialmente na África agora, em países como o Sudão, nós temos vistos aí absurdos, né, terríveis de matança de cristãos, né, absurdos que a humanidade ainda comete, né. Então, quer dizer, a gente percebe aí o quanto que a gente tem que respeitar a personalidade maravilhosa de Jesus e imitá-la, porque, veja, ele se foi fiel a ele mesmo até o final. E a gente questiona a infelicidade, mas esquece de se perguntar: eu fui fiel a mim mesmo, aquilo que eu realmente sou e me conheço, aos meus ideais, ou eu me deixei levar, ou eu fui como a maioria das pessoas que eu fui deixando a vida me levar. Eu nunca me preocupei em perguntar o que lá no fundo eu mesmo queria, eu mesmo almejava, né? Eu não me conheci. Eu passei a vida desperdiçando o meu tempo, muitas vezes, com aquilo que não me faz feliz, não me eleva, né? É. Que maravilhoso exemplo que você trouxe da pedra, o César, porque como a pedra depois ela não vai falar das dores que ela sentiu, né? Você só olha aquele maravilhoso resultado. Nesse trecho desse capítulo, quando Joana traz a autoconsciência, ela também de alguma forma nos traz a reflexão do quanto quando cada um de nós está adquirindo autoconsciência, está tomando contato com as próprias mazelas, está trabalhando nesse labor íntimo da mudança, nós começamos a não mais ficar divulgando as nossas experiências, nós começamos a não mais falar sobre as nossas dores, como que nós fizemos para alcançar, quão difícil que foi, entre aspas, de maneira muito generosa. A Joana disse que nós ficamos lamentando menos. Com certeza, né? A lamentação ela surge exatamente quando muitas vezes eu deixo de reconhecer que o maior responsável pela minha situação sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Acho tão bonito esse processo, porque o processo quando você está identificando, né? Fica a dica, como se Joana estiver. Olha, eu falando por Joana, meu Deus. Mas ela relata nos estudos que nós paramos de ficar, né, divulgando o quão difícil foi naquele processo da lamentação ou da fragilidade. Nós começamos a entender, puxa, venci essa etapa, uau, vou para outra. Vou para a próxima, né? Não perde muito tempo com isso. É claro que é muito difícil entrar nesse processo da autoconsciência. Quantos de nós aqui está só experimentando, dando pequenos passos e às vezes parando muito para dar outros sequenciais, mas existe a proposta de que é possível para Sim. cada um de nós. Eu acho que isso que é o mais importante. O importante também é ver até que ponto a gente não se deixa levar pelos aspectos apenas materiais, né? Porque o espírito mais elevado, ele é desapegado. Será que nós somos realmente desapegados?
esse desapego faz parte? É uma pergunta interessante, porque eu não estou criticando aqueles que buscam um pouco mais de conforto na vida, e todos nós queremos um pouco mais de conforto, de qualidade de vida. Isso é normal, isso não tem nada de errado com isso. Mas até que ponto? Essa pergunta é muito perigosa, né? Até que ponto? Até que ponto isso não é o principal elemento com o qual eu balizo a minha vida? Porque, curiosamente, as pessoas mais profundamente evoluídas espiritualmente eram aquelas que eram mais desapegadas. Eu tomo o exemplo do Cristo. O que nos atrapalha no nosso processo de lapidação íntima, de lapidar nossa pedra bruta, né? Exatamente esse apego. É o apego. No fundo, os maiores crimes que se cometem estão ainda acontecendo por conta do apego excessivo à matéria e a desvalorização do espiritual, porque não se acredita que haja uma vida efetiva após a morte. Muitos vão a templos religiosos, tal, mas não tem essa crença efetiva de que o nosso lugar não é aqui, nós estamos de passagem, né? Que o reino de Jesus não é desse mundo. Então, essa crença, muitas vezes, é que nos impede de ter essa visão. É o materialismo, de uma certa forma, enraizado no nosso interior, que nos faz sofrer. E a sensação de apego e de posse daquilo que, na verdade, não é nosso e nos foi dado por empréstimo. Isso gera depressão, angústia, ansiedade, pânico, porque, na realidade, todos os nossos transtornos psicológicos têm início nessa confusão terrível, de que nós não somos só matéria, nós temos um espírito, né? E esse apego excessivo é que nos leva. Olha o exemplo de Jesus, falou para os discípulos: olha, por que vocês me seguem? Eu não tenho uma pedra para colocar debaixo da minha cabeça. Buda, ele encontrou elevação espiritual quando? Quando desistiu da vida no palácio e foi viver com os camponeses, Sim, completamente desapegado. Quer dizer, os maiores líderes espirituais, Gandhi, um advogado formado em Londres, deixou de usar roupas convencionais para denunciar as questões sociais da Índia. Se vestia como sim. um simples pano em volta do corpo, né? Imagina um homem da cultura dele que tinha se formado na Inglaterra como advogado, e um brilhante advogado, um grande argumentador, vivendo numa simplicidade de uma pessoa que vivia nas classes mais baixas da Índia, né? E ele encontrou a sua missão exatamente quando ele se despiu, não só da roupa, mas também de todo aquele apego à cultura mundana, né? Ele foi encontrando elevação espiritual maior. E o que nos diz a doutrina espírita? Quanto mais elevado é um espírito na sua evolução, mais desapegado da matéria ele é. É. É estar no mundo sem se perder no mundo, né, César? Isso. É poder usufruir, não que tenha algo de errado a gente ter um carro confortável, uma casa Claro que não. confortável, ter a sua alimentação, mas o quanto isso gera sofrimento, dor, e o quanto eu estou ali lutando só pela questão material e não olhando a transformação interna. Né? E quando você fala até desses exemplos, Jesus talvez nem tanto, né? Não posso dizer por ele, mas assim, essas pessoas, quando abriram mão de suas histórias, a gente não pode negar que algum sofrimento elas tiveram, porque foi abrir mão do conforto, foi abrir mão, né? Assim, por exemplo, eu vou usar um tecido, eu passei frio, às vezes passei fome, a própria Jesus, né? Então, assim, é lógico que eles estavam ali numa outra condição, mas é isso, o quanto que a gente pode ir se questionando dia a dia, mas peraí, eu estou tomando essa autoconsciência, né, que Jana traz no livro, né, no texto. Ela até fala aqui, a lucidez, né, em torno do comportamento saudável. E aí até vou ler, faculta uma vivência mais consentânea com a conquista dos inestimáveis tesouros da saúde e da paz. Então, quanto que eu estou sofrendo por questões efêmeras vai
não tenho celular novo, carro novo, ou eu não estou usando determinada coisa, não que também seja um problema, mas buscando essa saúde, essa paz em outras coisas. Até tem um videozinho na internet que eu achei super bonitinho, né? Que é assim, que pena que eu não consigo passar aqui, que é assim, é tipo o mestre, o menino perguntando, o mestre pergunta para ele, para onde cai a árvore? A ele, para o chão, né? O rapazinho, ele não, para onde ela está inclinada, né? E aí leva uma reflexão, o que a gente está inclinado, né? Será que a gente está inclinado para o bem? Ou será que a gente está inclinado só para questões materiais, ou para a questão do egoísmo, ou para a questão da. E aí a queda vai ser, talvez, para aquilo que a gente esteja inclinado. Né? Sim. Se eu estiver para o outro lado, é a questão do bem, mas se eu não estiver inclinado para as questões talvez mais desafiadoras, ali vai gerar mais sofrimento. Nossa, concordo em gênero, número e grau com você, porque essa sua afirmação, ela é sintomática. Kardec vai chamar isso na codificação, juntamente com os espíritos que o assessoraram, de as nossas tendências naturais, né? As nossas más inclinações. Quando a nossa inclinação é para o mal e nós damos vazão a ela, é que o problema acontece. E Chico Xavier vai reforçar isso de uma forma muito específica quando, nas suas brilhantes preleções lá debaixo da sombra do abacateiro, lá em Uberaba, ele falava assim, olha, nenhum mal entra em nós sem o nosso consentimento. Ai, que lindo. É verdade. A gente precisa consentir que o mal entre em nós, porque ele só entra em nós se a gente consentir, né? Sim. E a mediunidade, nesse aspecto, também é interessante a gente ter essa comparação em mente. O que é mediunidade? Mediunidade é uma porta aberta. Se você estuda e se prepara, só entra por essa porta aberta quem você quer que entre, quem você deixa entrar. Se você não se prepara e não estuda, entra qualquer um. Sim. Não é? Então, é a gente que dá o consentimento. Os espíritos obsessores, muitas vezes, eles não fazem o mal, mas eles nos apresentam o mal. E eu, muitas vezes, acolho esse mal, porque eles sabem das nossas más inclinações. Então, eles vão nos oferecer exatamente aquilo que eles têm consciência de que nos é tentador, de que está Exatamente. em nós mesmos. E até ampliando essa questão que vocês trouxeram de maneira tão brilhante com relação ao apego, a Joana, ela amplia muito esse tema do apego, né, e muitas outras literaturas da doutrina espírita também, porque o apego também ele pode estar atrelado, às vezes eu estou apegado ao prazer, vamos O supor. prazer das pessoas, né, Edna? Aí eu falo assim, convido, vamos estudar na casa espírita, você é médium, vamos trabalhar a mediunidade. Mas o que eu tenho que fazer? Você vai estudar, vai vir uma vez por semana, depois vai começar a trabalhar a mediunidade. E às vezes eu estou apegado ao prazer de ficar em casa mais tranquilo, ou eu quero ter aquele tempo livre. Eu quero ler, mas eu não tenho tempo. Tá bom, vamos reservar 1 hora, 15 minutos, 10 minutos por dia, o que você. Não, mas aí eu vou ter que deixar tal coisa. Então, às vezes, nós também estamos com esse apego muito atrelado àquilo que nos é conveniente. E às Porque vezes melhor. até inconsciente, né, Edna? Porque Inconsciente, por você isso que eu. fala assim, eu não tenho 1 hora, mas você perde 1 hora fácil no Reels do celular do Instagram. Por isso que eu pensei em trazer também essa temática, porque o apego na sua ampliando essa reflexão, ele está nos limitando a essa tomada de autoconsciência. Vamos pensar um apego a pessoas. Este é meu filho, eu que sei cuidar dele, eu não vou fazer tal coisa porque ninguém vai cuidar como eu cuido, ou não vou trabalhar a autonomia dessa criança, né? Vou fazer tudo, vou nutrir, tá ótimo, é lindo, muito lindo cuidar, zelar, dar cuidado, mas às vezes o meu apego está limitando o outro do crescimento e a mim própria, porque se o outro tem liberdade, eu também sou mais livre. Então, o quanto que dá para pensar
Dá um outro estudo, tá, gente? Só apego dá Tá, um vou outro pôr naquela estudo. listinha lá, Edna. É porque é importante, porque nós vamos nos transformando naquilo que nós vamos vibrando, né? Nós vamos sentindo, nós estamos, né, muito conectados a isso. Então, acho que vale para cada um de nós também, nessa autoconsciência que a Joana finaliza esse capítulo trazendo, o quanto que eu também estou apegada até a essas crenças de culpa, de autocondenação, de autopunição, de autopiedade. Isso também pode ser um apego. Às vezes eu estou apegada a uma estrutura. Exemplo, ai, a vida nunca deu certo para mim, eu nunca tive sorte. Às vezes é um apego também que eu estou Tá, condicionando o meu mental nisso. É fácil sair disso? Não, gente, não é fácil. É muito lindo a gente falar a exato. respeito, não é, meus amigos? É, Mas acho que vale a pena. vale muito a pena, e a gente lembra também que Jesus, veja bem, não é uma condenação à boa qualidade de vida. Jesus tinha amigos ricos e poderosos. Jesus pregou o evangelho para todas as classes sociais, desde os mais pobres e abandonados até aqueles que tinham muitos recursos. Inclusive foi José de Arimateia, tem uma história muito bonita, que é contada pela grande médium gaúcha Tânia de Oliveira. Ela tem uma obra fantástica, onde ela conta o papel importante que José de Arimateia teve após a crucificação, a morte e crucificação de Jesus, porque ele era um amigo muito íntimo de Jesus. E ele deu continuidade através do trabalho de evangelização, usando muito da fortuna dele. Inclusive, foi até abandonado pela própria esposa, depois da morte de Jesus, para ele poder dar continuidade ao trabalho dele. A esposa fez vamos dizer assim, ela não compreendeu essa crença que ele tinha em Jesus, essa fé em Jesus, e acabou deixando. E ele, uma grande parte de tudo aquilo que ele tinha construído, que era um verdadeiro, vamos dizer assim, entre aspas, um verdadeiro império, ele tinha muito dinheiro, muitos comércios, muitas fontes de renda, né? Ele acabou empregando tudo isso na causa do evangelho. Olha E que essa lindo, história César. tá registrada pela grande médium Tânia de Oliveira, que conta de uma forma mais detalhada os momentos iniciais do processo de evangelização, onde a igreja primitiva tinha muitas dificuldades econômicas. Nicodemos era um fariseu muito bem posicionado, culto, um homem Sim, de cultura. Então não é problema do dinheiro em si, mas é o uso que você faz dele, né? Exato. A utilização que você dá ao recurso financeiro, porque o apego a ele te leva à insanidade. Nós não somos donos, nós somos administradores. Havia uma expressão no direito que eu gostava muito, chama fiel depositário. Não é dono, é fiel Exato. depositária. Você vai usar enquanto você precisa. Depois que você Exato. não precisa, você vai devolver, porque não é seu, é de Deus, né? Exato. ai, César, olha, aqui em casa eu sempre falo assim: olha, encontro com César, você aprende um pouquinho mais sobre Jesus. Gratidão, meu amigo. Você traz questões Exato. assim maravilhosas que ampliam muita reflexão. Como é bom, viu, gente? Nós vamos aprendendo. Exato. Imagino. Eu Exato. aprendo muito com vocês também, porque essas oportunidades de refletir os textos da Joana, né, muito bem psicografados pelas mãos abençoadas do nosso Divaldo Franco, é sempre uma oportunidade muito rica. São textos muito profundos, né, dão debates maravilhosos. E ela também foi um grande exemplo de desapego, né, de Oi. dedicação. Ela era esposa de um homem importante que tinha uma É, condição usa. social. Joana de Cusa, né? Cusa era, Exato. uma pessoa que tinha um papel importante dentro do Império Romano, né? Exato. Tem o trechinho aqui para reflexão do Livro dos Espíritos. Rê, você está com o livro aí para ler para gente? Porque aí eu vou Sim, pegar sim. um outro livrinho que eu queria mostrar hoje para vocês, enquanto a Rê lê. Pode ser? Tá. Pode, Claro. pode. Ó, vou ler aqui. É a pergunta 122 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta: como podemos, os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal?
há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de uma preferência a outra? Aí ele responde, né? Os espíritos respondem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. E aí ele até coloca, né, assim, uma passagem de Mateus, né? Joana coloca, né? Uma passagem de Mateus 22:39, amará o teu próximo como a ti mesmo. Quanto que isso é sintomático, né? Importante para a gente Exato. identificar. A pergunta-chave é sempre essa, né? Qual é o móvel das minhas ações? Onde estão enraizados os meus procedimentos? Eu me autoanaliso, eu consigo responder para mim mesmo de onde surgem os meus comportamentos, os meus pensamentos, né? Então, se a gente adquire consciência disso, já é um grande passo, porque a gente começa a perceber por que a gente faz tanta coisa errada, né? E a partir daí você pode evitar os erros, porque você já tem consciência do que leva você a cometê-los, né? Por que você os comete? Mas essa racionalidade ela é muito difícil. O texto falou muito bem, o livre-arbítrio só se desenvolve quando o espírito está mais consciente de si mesmo. E o autoconhecimento é a chave de tudo isso. A gente não consegue, muitas vezes, agir por conta do desconhecimento que a gente tem da gente mesmo. Curiosamente, o nosso corpo, quando você fecha os olhos, ele olha para dentro de si mesmo, e o que a gente vê com os olhos fechados é a escuridão. Assim é o nosso íntimo. É muito fácil olhar para aquilo que está fora de nós, não é? Mas olhar para dentro de si mesmo é algo muito difícil. Exige um movimento de alma muito forte, muito bem estruturado, uma disciplina muito grande, né? E ter a coragem de se olhar no espelho e falar: também sou uma criatura de Deus. Pelas minhas imperfeições, por mais que sejam, eu também fui feito por Deus, simples e ignorante. E eu vou me aprimorando à medida que eu me conheço, porque aí eu posso lapidar as minhas imperfeições, né? Eu posso lapidar a minha pedra bruta e trabalhá-la com maestria, tornando-a agradável a todos, mas primeiramente a mim mesmo. Porque se eu não gosto de mim mesmo, eu não consigo cumprir o mandamento do amor, que é ama a teu próximo como a ti mesmo. A pergunta é: eu me amo? Se eu não me amar, eu não posso amar ninguém. Sim. E os nossos amigos espirituais estão, os nossos mentores, né? Cada um dê um nome que se sentir melhor. Eles estão nos convocando o tempo todo para esse processo de iluminação, de autoconsciência. De uma certa forma, eles estão dando sinais várias vezes na nossa existência que são convocações para a nossa melhora. Por isso que eu quis pegar esse livro, vou deixar vocês com vontade. Ai, nem me fale, porque eu vi a capa, você postou e eu achei lindo. Eu ganhei de presente, meu filho Gabriel me deu o primeiro livro Obra Póstumas, do Divaldo com a Joana, Vida Ai, que Gloriosa. lindo. Que lindo, que É, maravilhoso. lindo, gente. Traz assim, eu depois eu vou convidar, vamos fazer um projeto desse livro. Eu já vou falar aqui porque já foi algo que eu senti. Mas assim, o lindo também desse detalhe que tem a ver com o que nós estamos falando é a primeira capa do livro. Não sei se fica fácil de ver. Olha que coisa mais Lindo, linda. lindo, a imagem dela, sim. Dela e com o Divaldo diante do projeto da Mansão do Caminho, né? E aí, Maravilhoso. Joana, detalhando aquele momento, que ela diz assim: isso é o que você fará da sua vida, né? Essa vai ser sua vida ali no momento que eles dialogam, né? Quando ela passa a ideia da construção da Mansão do Caminho, de todo o projeto que ele faria, né? Então, assim, no momento em que ela mostra para ele, ela diz: isso é o que farás de tua vida, né? Então, assim, expressando que para cada um de nós é uma jornada de entrega. Quando nós Exato. sentimos o chamado do propósito, o chamado de uma necessidade de sair desse lugar, de progredir, de evoluir, é labor, é trabalho, né? Mas a Exato. certeza de que nós estamos sendo assistidos e amparados, eu não tenho dúvida disso. Exatamente.
né? Exatamente. Então, eu quis trazer essa imagem para que a gente fique com esse lugar. Ele aceitou esse propósito, ele aceitou essa mudança. O quanto que ele melhorou. Você colocou no grupo, né, o livro, né, Edna? Eu vou colocar lá para a gente. Já quer fazer o projeto, né, César? Eu já quero comprar o livro e começar a ler, porque eu sou ávido por livros. A minha casa tem mais livros do que outra coisa qualquer. E nós podemos, porque aqui são temas incríveis, né? Que ele vai detalhando, são 30 mensagens, né? Que vai falando de devoção, de alegria, de paz, de mediunidade, de inveja, da vida gloriosa, sabe, da felicidade, do amor. Então, acho que vale muito a pena a gente pensar. Mas, assim, hoje, para esse tema autodesamor, autopiedade, autocondenação, que nós possamos levar essa certeza de que existe um trabalho muito grandioso para cada um de nós à medida que nós vamos vencendo esses impedimentos que nos fazem enxergar essa luz, né? Vamos vencer devagarinho e vai dar certo, gente. Vai sim, vai sim. Com certeza. Eu amei estar com vocês. Pois gente, daria para fazer 3 horas, né? Fácil. Mas eu vou conjugar o verbo no presente. Eu amo estar com vocês, porque o passado já passou e o futuro a gente ainda não tem. Então só tem hoje. Exato. Que ótimo, que bom. Eu amo estar com vocês. É muito bom. E que não seja permitido mais vezes, mais encontros, viu? Amém, com certeza. Nossa gratidão a cada um que esteve conosco aqui hoje, gratidão aos nossos amigos, a nossa querida Joana, aos nossos amigos espirituais que estão conosco, nos amparando, e que possamos nos ver em outros encontros. Que seja útil a cada um de nós. Exatamente. Um abraço, meus amigos. Um abraço a todos, a todas. Fiquem com Deus, meninas. Um grande abraço.